Bom dia. Vamos começar a dar início à nossa palestra sobre produção e consumo de cogumelos comestíveis, uma alternativa sustentável para o extremo sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, principalmente para Porto Seguro, onde está acontecendo é, é, esse evento, que é a segunda semana da agroindústria do Instituto Federal Porto Seguro, da Bahia. Esse ano a gente está em 2023, é uma honra estar participando mais uma vez. O ano passado também a gente trouxe uma temática falando da sustentabilidade da produção de cogumelos, e essa apresentação vai de encontro com o que a gente está buscando, que é promover uma cultura mais sustentável na nossa região, mais conservação, preservação, para um lugar tão especial como o sul da Bahia. Eu tenho certeza que todos nós podemos contribuir, então eu vou fazer a minha parte e vou também chegar aqui com o que eu acho que vocês podem contribuir como alunos e como instituição, né? Nós já estivemos juntos conversando aí no curso de agroindústria, e então eu trago hoje uma palestra especial, assim, bem pensada para a região e para os alunos. Para começar, quero me apresentar. Meu nome é Nara Oliveira. Eu Eu sou formada em gestão ambiental e meu mestrado e meu doutorado foi na área de ecologia e conservação da biodiversidade. Desde 2018, fundei a escola Criando Cultura em Sustentabilidade e venho trabalhando junto com a minha família, meu companheiro João Paulo, com a produção artesanal de cogumelos, e nós juntos já ministramos mais de 36 cursos e temos aí, já são mais de 200 alunos formados, com um grupo ativo de troca, né, de experiências, um grupo que a gente está sempre em contato com essas pessoas, a gente dá suporte para essas pessoas que fazem o curso, e, enfim, é um prazer poder divulgar, né, essa cultura de baixo impacto ambiental e de alto impacto social. É uma cultura que a próxima geração com certeza vai agradecer, né, a gente, se a gente estabelecer essa cadeia produtiva aqui na Bahia, vai ser uma coisa muito interessante, que é o grande desafio para nós agora nesse momento. Bem, eu tenho uma história de que eu cresci no Arraial da Ajuda. Eu fui para aí em 1989. Então, eu estudei em Porto Seguro, né, dos anos 90 até o ano 90, de 1998. Eu ia todos os dias, pegava balsa e contemplava, né, o Rio Buranhém, chegava na escola enfim, passei a minha infância e tenho um carinho muito especial com essa região. Conheci a Lagoa Azul em seu bom tempo, né, de água bem limpinha e a lagoa bem preservada. Eu tenho, né, toda a família aí em Porto Seguro, no município, em Arraial da Ajuda, no distrito de Arraial da Ajuda. Então eu estou sempre aí. E é um prazer também depois fazer uma visita, né, para vocês no Instituto Federal, para a gente conversar mais pessoalmente, enfim, e estruturar, dar encaminhamento às ideias que eu vou colocar aqui nessa palestra hoje. O que eu quero mostrar hoje é o grande potencial climático que tem a região para produzir e a viabilidade econômica, né, por conta dos recursos e dos insumos que são necessários, e também a ideia de que é viável socialmente, traz impactos positivos, né, em relação à parte econômica e social, né, socioeconômico.
para quem que pode interessar, qual que as características também ambientais com relação à viabilidade, com relação aos impactos gerados possíveis ou ao potencial, né, de sustentabilidade que caracteriza essa atividade e essa cadeia produtiva do cogumelo. Então, a gente também aqui não vai deixar de apresentar os desafios, os maiores desafios atualmente para que essa produção de cogumelos seja desenvolvida aqui na região, né, no nosso estado da Bahia. A ideia com essa apresentação é que ela esclareça, né, alguns pontos sobre a produção e o consumo de cogumelos comestíveis na região sul, extremo sul, para vocês enxergarem esse potencial, para enxergar, então, como que cada um cobre uma lacuna, né, dessa longa cadeia produtiva, para a gente conseguir aumentar a oferta desse alimento tão limpo, tão saudável, através da estruturação dessa cadeia produtiva sustentável aqui na região. E a gente sabe que o cultivo de cogumelos, ela incorpora renda, né, adicional ao produtor e a qualquer outra pessoa que queira também produzir e desenvolver outra atividade ao mesmo tempo, né? Os cogumelos comestíveis mais consumidos e mais cultivados no mundo, talvez todos já tenham bastante contato, que é o champignon, Agaricus bisporus. Em segundo lugar, o Pleurotus ostreatus, e em terceiro lugar, o shiitake. Cada um aí com seus, né, devidos nomes científicos. Então, a gente tem aí atualmente 8.000 toneladas ano sendo produzida de champignon aqui no Brasil, 2.000 toneladas ano de shimeji, ou hirataki, e do shiitake, 1,5 mil toneladas ano. Terceiro, esses dados, eles talvez ainda estejam um pouco desatualizados por conta da associação de Agência Nacional de Produtores de Cogumelos, né, que é a fonte, pois é de 2013, e a gente está precisando realmente organizar melhor, né, esses dados e esses produtores no Brasil, que muitas vezes são pequenos, né, 70% aí da produção de cogumelos é pequena escala, são pequenos agricultores. Porém, muitos cogumelos, né, é, uma grande quantidade é produzida por grandes corporações, né, grandes empresas. Então, a gente tem o seguinte, o nosso foco hoje vai ser o Pleurotus, né, a gente vai falar sobre o shimeji, que é um cogumelo que tem uma viabilidade muito grande em termos técnicos para aqui para a região. Tá? Por conta da temperatura, né, que ele se desenvolve. Então, assim, se a gente for pensar em consumo, ainda tem muito potencial para o brasileiro, para o Brasil, né, ganhar aqui. A gente consome apenas 160 gramas por ano, né, por pessoa aqui, enquanto a China está consumindo 8 quilos, né, por ano. Claro, é um país já que tem muito essa cultura muito antiga, né, de consumo, de identificação, de produção em ambientes rústicos, e eles consomem muito cogumelo de várias formas, né, então muitas receitas nossas vêm do Japão e da China, né, que a gente, no momento que a gente consome cogumelo aqui, muitas vezes é no sushi, né, num restaurante japonês. Mas a gente tem muito para crescer, porque é um alimento muito rico, muito gostoso, de fácil digestão, muito nutritivo, e ele contém aí vitaminas, minerais, contém todos os aminoácidos essenciais, não essenciais. Então, a gente precisa integrar ele mais à nossa cultura. É uma coisa importante. Como? Desenvolvendo a cadeia produtiva, né? Então, a gente vai falar aqui dessas várias espécies de pleurótus, que é esse gênero que a gente vê essa viabilidade por conta das condições que ele cresce, né? Então, existem aí do gênero Pleurotus algumas espécies aí mais conhecidas, que é o Pleurotus ostreatus, que é o shimeji branco, ou o cogumelo ostra, ou o nome hirataki. Vocês, né, o mais conhecido também é o shimeji preto, que muitas vezes é vendido no supermercado, nas prateleiras do supermercado.
salmão, né? Esse daqui muito bonito, cresce muito rápido, né? Em 12 dias, 15 dias, você já pode colher ele no nosso, na temperatura que a gente tem aqui na Bahia. Então, olha que lindos, né? A gente poder cultivar, né? Consumir e também comercializar essas culturas. Daí a gente entra dentro, assim, dessa possibilidade, existe a possibilidade da produção artesanal de cogumelos, né? Que é uma produção manual, uma produção caseira, com baixo investimento, em pequena escala, pode ser para consumo próprio, pode ser para complementação de renda. Ela é pouco mecanizada, ela é realmente, tecnicamente, muito simplificada. E para climatização, pode ser apenas com o fator de umidade, a gente pode estar trabalhando, aumentando a umidade do ambiente no momento da frutificação. Então, para a gente fazer, né, produzir essa cultura, a gente aproveita muito material orgânico, resíduos, palha, serragem, gramíneas, bagaço de cana, é, resíduos da agroindústria de forma geral, que é a tendência agora de produção, né, de cogumelos. Então, ele pode estar sempre acoplado a alguma outra cultura. Isso é muito interessante, né, de ser acoplado com outra cultura. Ou seja, aproveita resíduos de alguma outra cultura e consegue ainda, então, acrescentar renda, né, a isso, acrescentar valor a um resíduo, uma coisa que ia ser descartada. Olha que interessante. E, além disso, o acondicionamento também é muito simples, a gente usa baldes de margarina que são reaproveitados também, que poderiam, né, que são revendidos com custo bem baixo, pode ser feito em garrafa PET, pode ser feito em sacolas plásticas, que também tem um custo baixo, pode ser feito em vidros, em potes de vidros, enfim, a criatividade é que manda aí. A regra é aproveitamento, reaproveitamento, reciclagem e seguir a lição que o fungo mesmo nos ensina, né, de reciclagem. O papel que ele desenvolve na natureza, um papel importantíssimo, a função ecológica dele, né, de reciclar o carbono, disponibilizar para as plantas nutrientes numa forma assimilável, e a gente pode aprender mais, né, a como produzir esses cogumelos. A gente pode levar isso para espaços diversos, existem um potencial enorme para você produzir ele em escolas, e diversos espaços são possíveis, vocês estão vendo aí nessas fotos, corredores, onde se pode produzir cogumelos, corredores, espaços que não são utilizados, espaços que você pode ser criado, né, estufas bem simplificadas, com materiais baratos, por exemplo, canos de PVC e lonas, aonde a gente consegue adaptar aí nesses ambientes a umidade, né, deixar a umidade mais alta para o momento, para a etapa de frutificação. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre as etapas, né, de cultivo do cogumelo. Existe a primeira coisa é a seleção dos cogumelos e produção de culturas puras. Depois, a gente tem a produção, a partir das culturas puras, a produção de micélios, né, a produção das sementes, ou aquisição, né, dessas sementes. Depois a gente tem a secagem, a gente tem secagem de substratos, né, picotar esse substrato, então a gente tem essa parte de preparo de substrato, que passa por um processo de trituração e secagem. E depois tem a ideia do tratar o substrato. O tratamento do substrato é uma pasteurização, pode ser uma pasteurização severa, a temperaturas altas, onde esse substrato passa por algum processo para tirar uma grande carga desses micro-organismos, para não competirem com o fungo que vai crescer nele, para que ele sirva de substrato para fixação e nutrição desse fungo. Depois, no passo 6, você tem a semeadura, né? Você vai usar esse substrato já tratado para semear. E depois, no 7, tem a incubação. E, por último, a etapa de frutificação. Bom, cada etapa do processo tem um período, um tempo, né, que a gente passa por ela. Então, assim, aqui vocês visualizam aí os capins triturados e secando nesse processo aqui de preparo de substrato, secagem. A gente tem aqui, esse período aqui pode levar aí, geralmente, em média, 12 dias.
Depois desse período, esse período a gente precisa de sol, de uma condição assim, seria quente e seco, né, esse momento. E depois a gente tem a parte da semeadura de substrato, que isso vai acontecer em 1 hora de trabalho, né, no dia que estiver acontecendo. O tratamento de substrato acontece também em um dia, depois a semeadura, pode ser no mesmo dia, e a incubação. O tempo de incubação vai ser 30 dias. E que condição que a gente precisa para isso acontecer? A gente precisa de uma temperatura de 25 graus para ele crescer. Essa é uma temperatura de desenvolvimento ótimo do micélio. Com uma umidade relativa do ar em torno de 70%. E para a frutificação, depois sim a gente precisa aumentar essa umidade do ar, que é em torno de 80% a 23 graus, e esse momento dura em torno de 5 dias. Então, se você vai pensar nessas condições, o tempo que fica em cada etapa, e qual que é a condição que a gente tem aí em Porto Seguro, aqui onde eu estou, região de Uruçuca, Ilhéus, Itacaré, região cacaueira, é bem similar aí. Aqui é um pouquinho mais quente, mas o que a gente tem aí, ó, trago o exemplo de temperatura ao longo máxima e mínima, né? Média máxima, média de mínima, ao longo do ano todo para a região. Então, a gente vê que a máxima é de 28 e a mínima é de 25, sendo que ela baixa, né, na estação mais fria, vai para 21 graus, e isso não vai causar, né, nenhum problema para a produção de cogumelo, pelo contrário. Você pode produzir cogumelo todos os dias do ano aí no Porto Seguro. Então, isso é muito favorável. E também a gente tem o sol, né? O sol e momentos do dia mais seco. Então, a gente tem a temperatura mais alta ao longo do dia, entre as 10 e as 3 horas da tarde, onde se pode fazer a secagem de substrato, onde você pode fazer a preparação, né, o tratamento de substrato. Tudo isso pode acontecer ao longo do dia e é sem nenhuma adaptação, eu falo. Já a questão de um outro fator muito importante, então um fator muito importante é a temperatura. A gente tem a temperatura ideal para a condição que o micélio precisa, né, que o fungo cresce por 30 dias, quer dizer, o tempo mais longo é a condição que a gente tem aqui, de 25 graus. O fator temperatura, que é um fator muito importante tanto para a secagem, né, quanto para o crescimento do micélio. Depois, o que a gente tem? A gente tem a umidade. A umidade é o segundo fator mais importante. Então, a gente tem aqui... a gente pode adaptar a umidade nos momentos de baixa umidade, que é feito com uma estufa, de uma forma rústica, e aí sim a gente consegue manter uma umidade mais alta nesse ambiente, usando gotejamento, irrigação, aspersão, usando borrifadores, ou umidificador de ar. A gente tem aqui, então, uma flutuação, né, não só sazonal, mas, no geral, a gente tem uma flutuação diária de temperatura, de umidade, desculpa, que varia aí de 100%, geralmente à noite, ela aumenta para 100%, e durante o dia, nos horários mais quentes, como a gente viu, que é o horário que precisaria de maior, assim, ação, né, maior ação, que seria para essa umidade relativa do ar aumentar nesse ambiente aqui de cultivo. Então, é uma adaptação que deve ser feita aqui nessa janela de umidade mais baixa, onde está batendo aqui 60%. Também não é tão baixa essa umidade, a gente tem aqui uma média de 70% de umidade relativa do ar, né, na região. Mas, às vezes, a média não importa tanto, o que importa é a gente ver a leitura dessa flutuação, para que a gente possa atuar nos momentos que ela esteja baixa. Essas estufas, elas são construídas, né, com lonas plásticas, TNT, e madeira, enfim, cano de PVC, são materiais fáceis, né, de encontrar e simples. Já se a gente vai pensar aqui ao longo do ano, dessa umidade, a gente vê aqui, né, nessa tabela, aqui a última linha, a gente tem aqui, ó, 81% é a média da umidade relativa do ar em janeiro. E o momento mais baixo, que é aqui setembro, fica 78%, tá? Ao longo do ano. Ou seja, o ano inteiro é propício para a gente
produzir cogumelos com pequena adaptação, né, na flutuação diária dessa umidade, quando ela precisa de aumentar a umidade desse espaço produtivo para fazer essa cultura. E a temperatura, aqui a gente viu a temperatura anual, né, como vocês viram, temperatura ótima para cultivar diversas espécies. Diversas espécies são cultivadas e tem um desenvolvimento ótimo, né, do micélio dentro dessa faixa de temperatura. A gente está trabalhando com pleurotos, e essa tabela traz aqui o primeiro o shiitake, depois o pleurotos, vários tipos de pleurotos, com vários tipos de acordo com cada clima. Alguns são de clima frio e alguns são de clima quente. Então, a gente tem aqui temperatura de desenvolvimento ótimo entre 20 e 30 graus. No geral, o pleurotus ele tem essa janela ampla para seu desenvolvimento. E isso é perfeito aqui para a gente, porque como varia a nossa temperatura aqui na região, entre inverno e verão. Isso é o que viabiliza a produção durante o ano todo. E a temperatura de frutificação, muitas vezes, é a lacuna que a gente precisa entender das espécies, porque tem espécies que precisa estar assim, com temperatura de 18 graus, então não é o foco para iniciar o cultivo, né? Um cultivo de cogumelos, a gente pega as espécies que são mais fáceis, com condições mais amplas de cultivo. Então a gente tem aqui justamente, mais uma vez, olhar cuidadosamente para a temperatura de frutificação, para essa parte aqui dessa tabela, que a gente percebe que, ó, de 5 a 25 graus e 25 a 30 graus, 13 a 20, você tem aí algumas janelas. Então, a gente escolhe as espécies mais favoráveis para o nosso clima, ou seja, aquelas que eu mostrei anteriormente, né? O Pleurotus ostreatus, que é o shimeji branco, o hirataki, que está aqui nessa foto. Tá? Não só ele, mas outras espécies também. E aqui é só para vocês entenderem que a gente está dentro dessa janela aqui, ó, janela que eles conseguem frutificar também. Então, quando eu falo de micélio, para vocês entenderem o que eu estou falando, é essa fase que leva 30 dias para colonizar um substrato, esse ambiente aqui, esse meio, né, que é o meio que vai se nutrir e vai se fixar. E quando eu estou falando de frutificação, eu estou falando de colheita, eu estou falando do momento em que, aqui vocês estão vendo a produção em baldes, né? Aí os cachos saem por furos e a gente consegue colher muito fácil, né? Não dá quase trabalho para fazer a colheita dos cogumelos. Então, é isso que eu estou falando. O micélio é essa parte mais vegetativa, onde ele não tem esporos aqui, e a colheita se dá dos cachos, que é o momento de frutificação, que é o momento justamente é, da parte reprodutiva, onde tem muitos esporos aqui embaixo, tá? Então, a gente tem esses dois momentos aí principais, né? Sendo que esse aqui passa a maior parte do tempo nessa condição aqui, até colonizar todo o material, e depois a colheita é mais rápida. E agora falando da parte econômica, né, o que que a gente vai precisar de insumos e de recursos? Será que também são grandes custos? Como é que vai ser? A gente tem aí diversos substratos possíveis para se produzir cogumelo, e aqui eu trago aí algumas imagens para vocês visualizarem se existe esse material aí perto de vocês. Bagaço de cana, muitas vezes dispensado depois de tomar um caldo de cana, vira descarte. Folha de bananeira já seca no pé, e pode ser colhida e triturada, né, já pronto para produção. Capim de corte, capim elefante, ótimo para produção. Tiririca pode ser usada, pode ser feita uma mistura entre esses substratos folhosos, de palhas. Você tem a casca do cacau seca, todos esses substratos precisam estar estabilizados, ou seja, eles não podem estar verdes, eles precisam já estar secos, né, passar por esse momento de secagem, né, que eu falei que era a primeira etapa. Mas aqui para visualizar, tem alguns que estão verdes, né? Vocês estão vendo as possibilidades. Pupunha, região de Pupunha, sul da Bahia também. Dendê, outro potencial substrato. Açaí também produz muito aqui. Coco, fibra de coco. Palha de milho, né? Então, todos esses substratos são substratos potenciais e são
geralmente a gente não paga por eles, a não ser que você tenha aí uma indústria grande, que tem um resíduo e que vai, né, paga o frete para te entregar, alguma coisa assim, que pode ser também uma boa parceria, né, com outra, como um resíduo agroindustrial que chega para você. Então, a gente tem tudo isso gratuitamente e em muita abundância e o ano inteiro. Então, o que a gente precisa é só aprender mesmo, pegar o conhecimento e colocar em prática e se organizar, né? Momento mais quente, seca substrato, né? Momentos mais chuvosos, evita a secagem, mas você pode já ter ele em depósito, você já pode ter um, um material guardado dele seco, que ele pode ser armazenado por meses, esses materiais, para garantir a produção ao longo do tempo, uma produção regular. Eficiência biológica, outra grande vantagem, é que eles acabam sendo muito rentáveis, esses cogumelos pleurotos, porque eles têm um crescimento muito rápido, eles frutificam muito rápido. Se você vai semear, nenhuma alface vai produzir em 2 semanas. E você consegue colher o salmão depois de 2 semanas de semeado. E, em média, assim, você leva 30 dias nessa temperatura que a gente tem aqui na região, para você poder colher lindos cachos de shimeji branco, por exemplo. Você tem também o espaço otimizado, porque é vertical, né? A produção, ela usa ali as dimensões, né? 3 dimensões, então, assim, prateleiras, e aí os baldes têm um certo volume, né? Quando a gente trabalha no substrato, das nossas lacunas é o substrato, que precisa ser muito abundante, porque a gente usa bastante, né? Imagine que cada balde desse é de 18 litros, então ele cabe bastante matéria aí, matéria orgânica. Mas é uma matéria orgânica muito barata, muito simples, né? E então o uso do espaço é otimizado, você não gera impacto com relação a desmatamento, né? Então você consegue cultivar muitos cogumelos, produzir uma grande quantidade de alimento em pequenas áreas. Além disso, você vai produzir um alimento, que nem eu estava falando, rico em aminoácidos, um alimento nutracêutico, ou seja, ele tem diversas vantagens, né, para a pessoa que está consumindo esse alimento, e isso eu acho que é tema de uma palestra inteira também. É, mas é muito favorável aí para todos nós consumirmos mais esses cogumelos. A gente precisa promover e mostrar aí várias receitas possíveis. E substituição mesmo, né? Imagina comer uma coxinha de cogumelo, um pastel de cogumelo, né? Uma torta de cogumelo, né? Os pratos ficam deliciosos, eles são muito saborosos, eles têm ali o quinto sabor. E, por outro lado, o insumo que a gente vai precisar são os micélios. Micélios são as sementes, e as sementes, elas são necessárias porque, como você vai plantar uma rúcula, você precisa de semente para colocar no seu canteiro para colher. Então, é muito importante essa etapa da cadeia produtiva, né? O que é essa etapa? Essa etapa é é o cultivo do fungo, né? Em cultura, no meio de cultura. Esse meio de cultura, ele é em placas, eles precisam ser renovados constantemente, senão eles ficam ressecados. Ele pode ser mantido em geladeira, ele pode ser multiplicado, repicado, e crescer infinitamente. Então, eu posso pegar uma placa dessa e transformar ela sempre, por muitos anos, eu posso ter fungo dessa mesma matriz. E isso é muito legal, né? Muito renovável nesse sentido. Então, a partir do quê? De qualquer pedaço de cogumelo, um pedaço de cogumelo que você conheça, né? Que você saiba que é do cogumelo que você quer produzir. Então, com o quê? O meio de cultura, basicamente, é batata, açúcar e agar-agar. Isso é um dos meios de cultura. Você tem outros meios, de extrato de malte, por exemplo. E você tem depois, você vai fazer passar, né, essa cultura para os grãos, e os grãos podem ser diversos grãos. Então, aqui um exemplo que a gente tem é o grão do trigo, né? O grão do trigo tem o sorgo, tem o milho para pipoca, tem o arroz integral, tem vários tipos de grãos que podem virar
a semente de cogumelo, que o micélio vai crescer em cada pedacinho desse grão, e então essas sementes são comercializadas dessa forma para que vai para quem vai semear um substrato. Então, o substrato ele precisa ser semeado com essas sementes. E aí, aqui o passo a passo das sementes, né? Mais uma vez, as etapas que é a partir de um pedacinho de cogumelo, coloca ali na placa, e dentro desse processo que eu já apresentei ali anteriormente, a gente geralmente precisa de um laboratório. Então, essa etapa é uma etapa, assim, crítica, uma etapa muito importante e aonde precisa de uma infraestrutura mínima, de uma câmara de fluxo laminar, interessante, uma autoclave também é interessante, mas são estruturas assim, pronto, básica. E aí, para quê? Para produzir, né, o micélio, para sempre repicar, sempre multiplicar, então conseguir produzir as sementes que também podem ser feitas nesse laboratório. Não ocupa tanto espaço, né? As sementes, a cada 1 quilo de semente vai semear, aí a gente usa apenas 5% com relação ao peso do substrato úmido, então, né, ela vai gerar aí 20, vai conseguir semear 20 vezes mais, aí o peso dela, e isso é assim que é o ciclo, né, a cadeia produtiva vai por aí. Então, essa parte é um grande gargalo aí da nossa região. A gente não tem produtores de micélios aqui na Bahia. Com isso, temos uma lacuna. E isso é uma lacuna que também é uma oportunidade, a gente não pode deixar de ver. E a gente tem que olhar, então, para quem tem essa infraestrutura e quem que pode ter interesse em produzir esses micélios, né? Quem seria? Eu acho que a gente tem alguns laboratórios, tudo começou, né, quando essa história de cogumelo a gente começou a pesquisar, a produzir, a experimentar, a CEPLAC estava muito envolvida com o seu laboratório do biocontrole, que tinha uma infraestrutura incrível, né, para a produção. E depois eles pararam porque o foco deles, eles tiveram que focar mais na parte cacaueira mesmo. Então, o cogumelo acabou ficando de lado. E agora a gente está pensando, quem poderia, né? Será que o Instituto Federal seria um instituto possível de produzir micélios? Será que os alunos teriam interesse, né, de ter uma empresa júnior especializada na produção de micélios para atender a região, o sul da Bahia, o extremo sul? Porque atualmente esses micélios, eles vêm de fora, vêm do estado de Minas Gerais, de São Paulo, então, Recife, né, também na cidade de Recife, e o que acontece? Eu, né, estive presencialmente aí no IFBA de Porto Seguro e conversando aí com o pessoal da agroindústria que demonstrou interesse em disponibilizar esse espaço. A gente viu que tem, né, essa infraestrutura aí nos laboratórios para para se produzir micélios aí, né? Para, se houver demanda, você ter essa produção. Então, isso é fundamental para se desenvolver a cadeia produtiva da produção de cogumelo. E para quem seria, né? Será que é viável socialmente também? Será que a agricultura familiar tem interesse? Então, houve uma pesquisa feita, né, com a agricultura familiar, a partir de um curso remoto, né, que a gente fez com o pessoal de Camaçari, através da Secretaria de Meio Ambiente, e, e foi um resultado muito legal. A gente depois passou um, uma pesquisa para eles responderem questionários, para a gente entender um pouquinho como que foi para eles essa experiência, né? O que é... A gente acredita nesse potencial socioeconômico, que é o quê? É, se essas espécies, elas possuem, né? O cogumelo, se ele tem pouca exigência de manejo, ele tem um ciclo curto de cultivo, tem uma rentabilidade alta, e em relação a outros cogumelos, em relação a outras culturas também. E eles promovem diversos benefícios alimentares e nutricionais, então ele tem um grande potencial aí socioeconômico. E para quem produziu cogumelo, eles avaliaram de forma muito positiva, falaram que iam continuar querendo produzir, e conseguiram produzir na primeira tentativa, a maior parte, né, os que responderam, né, 7 participantes, gostaram de comer o cogumelo, que os membros da família também aprovaram,
Mas que o maior desafio para produzir os cogumelos realmente é a aquisição das sementes, entre a secagem de substrato, trituração, tratamento, tá vendo? Tudo isso foi visto como uma parte que não era um entrave técnico nem nada. E depois eles também mencionaram o beneficiamento dos cogumelos, que também acham que é um desafio, e a venda dos cogumelos frescos. E aí teve também uma parcela que respondeu outro, e esse outro, precisamos de um fornecedor de semente aqui na Bahia. O frete está muito caro. Claro, se vem de São Paulo, o custo das sementes, que era barata, acaba ficando o dobro do preço, né? Não é, aí torna-se inviável, torna-se por isso que a gente tem poucos produtores pequenos aqui na região. E essa também seria a melhor forma de apoio governamental citada por eles, que é recebendo subsídios para aquisição das sementes. E depois recebendo subsídios também para a construção de estufas e garantindo a compra da produção, né? Recebendo capacitação constante. Isso também é bastante relevante, né? E vai garantir aí um sucesso, né? Uma continuidade nas operações e no cultivo, né? E se a gente pensar na análise ambiental, a gente também é, apresenta aqui algumas, né, algumas questões aqui. Então, vamos lembrar, né, o que é uma economia verde. A economia verde, ela é definida pelo PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da seguinte forma: é uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Ela tem três características principais: os aspectos da baixa emissão de carbono, atualmente, que é o que está colocando a gente em risco com relação a mudanças climáticas, né? Gases de efeito estufa, eficiência no uso de recursos, né? De água, energia, principalmente, tudo que a gente produz, né? A gente usa esses recursos, e busca pela inclusão social. Será que a produção de cogumelos lida com isso de que forma? A gente já viu algumas coisas, a gente já viu até respostas, né, de alguns produtores, e agora a parte ambiental, tendo isso em vista, a gente vai escutar 2 minutos do início desse vídeo, que chama História das Coisas, um vídeo disponível na internet, muito legal, de 20 minutos, mas a gente vai escutar apenas o início da história das coisas, né? Que história que contam pra gente, o que a gente pensa que é, né? Você tem um deste? Tô louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta.
uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Legal. Então, o nosso planeta não é finito e a gente precisa pensar numa economia circular, numa economia que dê conta de aproveitar materiais e dê conta de também de destinar materiais de forma correta, certo? Então, para isso, atualmente, o pessoal as pessoas fazem estudos da análise do ciclo de vida completo das produções, dos materiais, enfim, de um ciclo produtivo, né, de uma cadeia produtiva. E aí vê tudo que entra, né, material, por exemplo, água, energia, o potencial de aquecimento, né, global, potencial de toxicidade na saída, todos as emissões, todos os resíduos que emitem, né, tudo que é de efluente. Então, qual que é o impacto, né, de determinada atividade? Ou seja, analisando o ciclo de vida da produção de cogumelos, o que a gente tem, né? Porque tem algumas atividades, como por exemplo a criação de gado, né, e a produção de carne, que tem, pode parecer inofensiva, mas ela tem um impacto grande com relação a gases de efeito estufa, com relação ao desflorestamento, a Amazônia sendo desmatada inteira, porque precisa de espaços, né, precisa de áreas extensas, e acabam tirando a floresta para colocar essa atividade. Então, isso é um exemplo, né, de como uma atividade causa impacto, né, nessas questões, essas questões que atualmente têm sido importantes para a vida na Terra. E aí a gente vai olhar agora a produção de cogumelo com relação a isso, né? Os cogumelos, para produzir 1 quilo de cogumelo, você consome 15 litros de água. Tá? Para produzir 1 quilo de cogumelo, requer 1 kWh de energia elétrica. E para produzir 1 quilo de cogumelo, nós geramos 680 gramas de CO2 equivalente. Tudo isso vai fazer sentido se você comparar, né, com referência em relação a alguma coisa. Então, nesse sentido, a gente está vendo um cogumelo saudável no prato, gentil ao planeta, porque essas quantidades para se produzir 1 quilo de cogumelo, e também o tempo, né, que isso, claro, a gente tem 30 dias, ele não vai consumir tanta água, porque ele é super eficiente no uso de água. Uma estufa é super eficiente. Você pode usar gotejamento, você pode usar aspersores, né, no seu processo aí da estufa. Com relação à energia elétrica, aí a gente pode se pensar também, né, em como é que pode ser uma forma mais alternativa, com menor impacto nessa produção. E com relação a gases de efeito estufa, a gente precisa realmente pensar, porque o que a gente tem atualmente é que a gente precisa limitar o aquecimento global a 1,5 graus, tá? Para quê? Para a gente ter o mínimo de destruição, né? Esse 1,5 graus já está causando muita destruição, muita perda de biodiversidade, perda de, perda de sistemas inteiros, que a gente não sabe nem consegue quantificar isso. Então, as emissões globais precisam ser reduzidas em 43% até 2030 para limitar o aquecimento em 1,5 graus. Então, para isso, a gente vai olhar agora gases, né, de efeito estufa em termos de CO2 equivalente de várias outras atividades, por exemplo, a produção de carne. Né? Então, aqui eles têm, ele está a primeira da lista aqui, com 99,48 quilos, né, de gases de CO2 equivalente para produzir 1 quilo, né? Então, por quilo de carne, isso é o que gera, né? E o cogumelo, ele tá aqui, né? A gente viu a conta ali, 688 gramas, né? Então, ele tá entre banana e batata, tá? É aqui que está o cogumelo. Eu tinha feito uma flechinha, mas não está aqui. Então, a produção de cogumelo, ele tem um impacto bem baixo com relação a esses gases, sendo que esse cogumelo ainda gera menos do que os outros, porque ele precisa de menos recurso, né? Então, quando se fala em média, se fala de champignon, de shiitake, você pode estar falando de um impacto um pouquinho maior, mas esses cogumelos, basicamente, você quase não causa emissão. Tá? Realmente é muito reduzida. Se você vai, então, olhar essa análise do ciclo de impactante na cadeia produtiva, questão de consumo de energia pode ser alta, se você não implementar nenhuma tecnologia alternativa,
Se você está trabalhando com, por exemplo, energia fotovoltaica, você está usando a luz do sol e você para reduzir essa dependência, né, da eletricidade. Então, aqui é um exemplo de uma estufa de cogumelos que precisa de estar, ela está situada num ambiente aí no extremo sul da Bahia, precisa estar a 18 graus porque está produzindo shiitake, e então usa a energia solar para isso, né? Os painéis estão aqui, energia fotovoltaica que alimenta ar-condicionado, tá? Esse é um exemplo, já o pleurotus a gente não usa isso, então é bem baixo esse consumo. E os resíduos da produção, né? Depois de 70 dias, acaba, você já colheu diversas vezes o seu cogumelo, e esse substrato, então, né? Como que é aquela hora que você descarta, né? Aquela hora que ela joga fora ali o produto, né? As coisas que tem, para onde que isso acontece? Que resíduo é esse? Esse material, ele ou vai ser alimento para algum outro, para algum ruminante, para galinha, para minhoca, né? Ou ele vai ser fertilizante, ou ele vai ser os dois, claro, porque ele é totalmente orgânico e ele tem diversas aplicações, inclusive pode ser até composto para o champignon de Paris, porque ele é um decompositor secundário, enquanto que o pleurotus é um decompositor primário. Então, ele serve também como substrato para outras espécies, né, que são secundárias, mas que precisa estar enriquecido de alguma forma esse substrato. Então, você, na verdade, não tem um resíduo, né, da produção, você está causando, esse resíduo gera até um impacto positivo no sistema, ele pode recuperar solo, você, né, cobrir solo para você fertilizar sistemas de hortas, de reflorestamento, de sistemas agroflorestais, super, super nutritivo, porque ele vai resíduo de micélio, junto com bagaço de cana, com capim, é isso, né, nessa parte aqui da produção, grande parte do resíduo é isso. E outra coisa que a gente tem que olhar é alternativas para isopor e plástico. Então, a gente precisa olhar as embalagens de papelão, de vidro, biodegradáveis, papel, tudo que a gente tem aí que está sendo desenvolvido atualmente precisa estar servindo, né, para a gente atualmente. A gente precisa olhar em busca, né? Olha que legal essa caixa que chama seed paper, né? Papel semente, o papel que vira flor. Ele é reciclado, ele vem com várias sementes dentro. Quando ele for descartado, se for indevidamente descartado, o que ele vai acontecer é virar uma flor, uma árvore, alguma coisa assim. Muito legal, né? Todos esses materiais têm a vida útil, são biodegradáveis e vida útil, vida mais curta do que o plástico. Então, e o isopor também é um problema, não tem reciclagem, a gente precisa substituir. Aí, para terminar, né, e fazer esse desfecho, a gente lembra quais os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que as Nações Unidas coloca, e a gente vê que o cogumelo, então, ele está conversando em vários pontos, por exemplo, a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, né, ele promove isso. Promove saúde e bem-estar? Sim. Então, depois a gente entra aqui, chamando a atenção aqui no ponto 8, né, trabalho decente, crescimento econômico, sim. Redução das desigualdades, sim. Você está gerando renda, você está gerando saúde. Cidades e comunidades sustentáveis, olha que legal, é uma produção que pode ser feita tanto na cidade quanto no campo, na zona rural e urbana. Consumo e produção responsáveis. Sim, né? Se você está de olho em tudo que a gente falou aqui, está consciente e responsável. Ação contra a mudança do clima. Sim, a gente pode consumir cogumelos e produzir, ao invés de produzir atividades impactantes, né, para o clima. Então, a gente está gerando renda, movimentando a economia, e é uma economia limpa, economia verde, bioeconomia, economia com biotecnologia. Você está promovendo a vida aquática? Sim, você só está promovendo vida no solo, então você promove aí, protege, né? Se o solo está protegido, a água vai estar protegida. Vida terrestre, sim. Então, a gente está aí de acordo com vários objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, sim, é uma cultura altamente, né, potente para esse momento atual da humanidade. E parcerias de implementação, e meios de implementação. Estamos aí criando.
Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer, esse é o meu contato, né? A gente tem essa escola Criando Cultura em Sustentabilidade, meu contato de e-mail e o nosso Instagram. Conheçam o Instagram, tem sempre é, fotos e vídeos e coisas legais lá com relação à produção, ao que a gente está trabalhando. Nós trabalhamos também com outros projetos legais de preservação, conservação, observação de fungos, pesquisa com cogumelos comestíveis da Mata Atlântica, é, né, que sejam viáveis para a produção. E a gente tem o nosso próximo curso online aí prestes a acontecer para o próximo mês. Quem quiser mais informação, a gente tá, pode ser feito pelo nosso WhatsApp mesmo, tá? A gente fala de todas as etapas com detalhes, passo a passo, vídeos, o modo, pode ser, esse curso é online que acontece ao longo do mês, então a pessoa tem o tempo, né, para digerir todas as informações e continuar com o suporte da gente. Especiais aí agradecimentos ao convite, né, do Instituto Federal da Bahia, aos alunos que têm esse interesse e que podem levar essa cultura aí para frente, para as próximas gerações, e desenvolver a cadeia produtiva do cogumelo, né, aqui na Bahia. A UESC, que está sempre apoiando através do LABMA, Laboratório de Microbiologia Aplicada, dentro do setor da agroindústria da UESC. Também lá a gente desenvolve, né, toda essa parte que a gente faz da produção de micélios, na verdade, de culturas, né? A gente usa o laboratório deles. E a CEPLAC, que foi, assim, crucial, super importante no início de toda essa atividade, de toda essa pesquisa, de todos os nossos aprendizados, e até hoje trocamos com eles bastante. Muito grata. Algumas referências bibliográficas utilizadas aí na apresentação. Eu me despeço e mais uma vez agradeço para quem está assistindo, vai ficar disponível essa palestra, vou divulgar e entre em contato com a gente.